10 de dezembro de 2024. A divulgação do relatório conclusivo elaborado pela Polícia Federal no bojo do inquérito policial que tratou da tentativa de golpe de Estado pela organização criminosa chefiada pelo então presidente Bolsonaro mostra mais uma vez aquilo que historicamente é sabido, ou seja, que o Exército Brasileiro é completamente incompetente e doentiamente golpista. O relatório da Polícia Federal tem 884 páginas de provas do golpismo doentio do alto oficialato do Exército. A doença mental que governa a cabeça aloprada dos oficiais do Exército começa a ser fomentada na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. A doutrinação de direita e golpista que começa na AMAN é nojenta e doentia. Em vez de ensinar aos cadetes a pensarem na defesa contra agressões externas, só ensina as doutrinas da direita e a ideia fixa de dar golpe de Estado. A história do Exército Brasileiro é violenta e deprimente. Desde a sua fundação, o Exército sempre agiu com uma violência arbitrária e sem limite. Dom Pedro I usou o Exército para ameaçar a Assembleia Constituinte. E assim ele impôs a sua Constituição de 1824. Foi quando Dom Pedro criou a ideia estapafúrdia e ditatorial do tal do poder moderador. Ideia de ditador mesmo. Na Guerra do Paraguai, financiada e patrocinada pela Inglaterra, o Exército Brasileiro só deixou vivos mulheres e crianças, tendo executado todos os homens adultos, incluindo idosos. No fim da Guerra de Canudos, não satisfeito em haver bombardeado e massacrado pobres que se juntaram na fé cristã, o exército cortou o pescoço das crianças, mulheres e idosos que haviam sobrevivido à guerra. Aliás, o coronel Moreira César, que fez a primeira grande incursão em Canudos, era conhecido como o corta-cabeças, justamente porque mandava cortar as cabeças de todos os prisioneiros, de forma fria e cruel. Mas graças à sua arrogância e prepotência, o coronel Moreira César teve a morte que merecia. Na primeira investida, tomou um tiro no abdômen e morreu poucas horas depois. O seu cadáver ficou pendurado em uma árvore para os urubus. A mesma violência ilimitada ocorreu durante e no fim da Guerra do Contestado, em Santa Catarina. Lá também havia se juntado pessoas pobres para professar a fé cristã, o que desagradou os coronéis. Ou seja, até hoje o Exército Brasileiro só fez guerras contra pessoas pobres e simples de pequena instrução, sem falar nas torturas e assassinatos de estudantes e jovens que não aceitaram o golpe de Estado de 1964 contra o presidente eleito João Goulart. Esses estudantes jovens acreditavam em um mundo melhor e lutaram para derrubar a ditadura. Fora dos muitos massacres contra pobres e analfabetos, a única coisa que o Exército fez foi dar ou apoiar golpes de estados. Nisso o Exército é muito competente. Os militares brasileiros, em lugar de defender gastos na melhora dos equipamentos da doutrina militar, só querem saber de receber mordomias e regalias pessoais. Sobre o relatório da Polícia Federal, ainda tem um comentário final. Estavam envolvidos diretamente na tentativa de golpe um enorme contingente de majores, tenentes-coronéis, coronéis e generais do Exército. Nem vergonha na cara esses sujeitos não têm, pois o contra-cheque deles sai do nosso dinheiro, dos nossos tributos. Pois bem, a elaboração e execução dos planos de golpe contra a democracia e do assassinato do Lula, do Alckmin, do Xandão,
foram feitos, pasmem, durante o horário de trabalho desses criminosos que usam farda verde-oliva. E não é só isso. Os militares golpistas usaram computadores, impressoras, carros, armamento, dinheiro, tudo nosso, público, pago com o nosso dinheiro para criar e executar o plano de golpe de Estado. O Ministério Público Federal tem que exigir o ressarcimento de cada centavo gasto por esses golpistas que atentaram contra a nossa democracia. Além de traidores da pátria, ainda praticaram peculatos e crimes semelhantes. A conclusão a que eu chego é que, além do Exército ser absolutamente incompetente, a não ser para pintar meio-fio e iludir golpes de Estado, os militares de alta patente não têm nada de sério para fazer. São os inúteis. Se tivessem coisa séria para fazer, não teriam tempo para elaborar e executar golpes de Estado. Cabeça vazia é oficina do diabo, como sempre.